como nasce uma seita, como surgiram as seitas. Você acha que as seitas, elas surgiram pela vontade do homem? Não. As seitas, elas nunca surgiram pela vontade do homem. Elas nunca nasceram pela vontade do homem. As seitas, elas surgiram, né, pela vontade maligna do diabo. Não precisa ser nenhum sábio para entender que as seitas, elas surgiram com um único objetivo de destruir o cristianismo, e de ofuscar o Evangelho de Jesus Cristo. Como diz lá no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículo de número 4 também, que diz assim: que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Então, a vontade do diabo é a de cegar as pessoas, é a de confundir as pessoas, para que elas nunca creiam na verdade do Evangelho. O objetivo do diabo é sempre esse, é o de desviar a atenção das pessoas, para que elas nunca percebam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, para que elas nunca cheguem à salvação. Porque o diabo, ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe que ele tem, o diabo e os demônios, eles sabem que eles têm pouco tempo. E que, portanto, ele já está chegando o tempo deles serem lançados no lago de fogo e enxofre. E eles lá vão passar a eternidade. Então eles não querem passar a eternidade lá sozinhos. Eles querem levar o máximo de seres humanos que eles puderem enganar, eles vão levar. Então, as seitas, elas não surgiram pela vontade do homem. O diabo é quem criou as seitas para destruir, destruir ou ofuscar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se você estudar a história dos fundadores das seitas, você verá que todos eles viram ou ouviram a voz de algum ser espiritual, e que esses seres espirituais disseram para eles que eles tinham que criar uma nova religião, porque todas as outras religiões, segundo esses seres, estavam corrompidas. Então, que aquele camarada, ele tinha que criar uma nova seita. Então, é assim que se nasce uma seita. Foi assim que as seitas, elas surgiram, através da influência de seres espirituais malignos, demônios. Então, eles sempre, os fundadores das seitas, eles fundaram as suas seitas não por sua própria vontade, mas pela vontade maligna do diabo. Então, quando você vê, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, de fundadores de seitas, como no caso de Maomé. Tem pessoas que dizem que Maomé, ele criou aquilo. Cara, tudo aquilo que Maomé falou foi uma invenção da cabeça de Maomé. Cara, nunca foi. Aquilo não foi invenção de Maomé. Aquilo não foi uma criação da cabeça de Maomé. Então, como foi o surgimento do Islã através de Maomé?
Maomé, ele era um cara perturbado, era um cara que ele se retirava algumas vezes para as cavernas, né? Então ali, num dia, ele disse ter recebido, né, disse ter recebido a presença do anjo Gabriel ali numa caverna, né? E que o anjo Gabriel tinha dito para ele que as religiões estavam corrompidas e que ele deveria anunciar uma nova religião, a única a religião do Deus único chamado Alá, né? Então Maomé, ele começou a propagar essa religião. O fato é que naquela época a Arábia, né, porque Maomé ele morava na Arábia Saudita, o fato é que Maomé ele começou a propagar aquela religião, né, a religião islâmica, entre um povo, né, que era o povo árabe. Ele começou a propagar aquela religião entre um povo que tinha uma crença politeísta, né, porque os árabes eles adoravam a vários deuses, né? O povo árabe ele era constituído de tribos, né? Então cada tribo adorava a um deus, né? Então eles tinham uma crença politeísta. Então Maomé ele começou a propagar a religião do Deus único chamado Alá. Por que isso? Pelo seguinte, você estudando, cara, em que ocasião essas seitas surgiram, né? Por que elas surgiram, através como e quando elas surgiram, você vai ver, cara, que sempre foi para destruir o cristianismo, sempre foi para desorientar as pessoas, né? Para confundir a cabeça das pessoas, para que elas não enxerguem o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo, né? No caso do Islã, o Islã surgiu para destruir o cristianismo. Quando você vê a história do cristianismo, né, ali quando Jesus Cristo pregou o evangelho ali na Judéia, né, e depois que ele ascendeu ao céu, né, os seus discípulos eles começaram a propagar o evangelho, né? Então, primeiramente o evangelho foi pregado ali, né, na Judéia, né, e depois foi se expandindo para outras regiões, né, para outros povos, né, e foi crescendo, foi crescendo. O reino de Deus ele foi se expandindo. O reino de Jesus Cristo ele foi se expandindo, né, porque naquela época através das estradas romanas, né, o evangelho ele ficou fácil, o cristianismo ficou fácil de se expandir. Então o cristianismo foi crescendo, né, foi se propagando, né. Com isso o diabo ele levantou os próprios judeus para perseguirem os cristãos, né. É tanto que o apóstolo Paulo, quando ele ainda era um fariseu, né, ele perseguia os cristãos, né, matando os cristãos, né. Então o diabo ele primeiramente levantou os judeus para acabar com os cristãos, para destruir o cristianismo, né. Aí com o tempo também o diabo ele usou os imperadores romanos, né, para matar os cristãos, né. Foi a época dos mártires. E isso foi até o ano, me parece que até o ano 312 ou 313, né, quando o imperador Constantino ele deu liberdade religiosa aos cristãos, né, deu liberdade de culto aos cristãos, né. Mas da época de Jesus Cristo até a época de Constantino, né, os cristãos eles foram massacrados pelos imperadores romanos, né. Então, isso era o diabo,
né? Era o diabo quem influenciava os imperadores romanos para perseguirem os cristãos, né? Então, quando chegou ao ano 313 ou 312, né, o imperador Constantino ele deu liberdade religiosa aos cristãos, né? Então, nesse período cessou as perseguições aos cristãos, né? Então o evangelho ele ficou mais fácil, né, de se propagar, né? Mas aí então isso incomodou ao diabo. Você vê que pela circunstância, por aquela circunstância ali, né, do evangelho estar mais fácil de se propagar, porque já não havia mais oposição dos imperadores romanos, né? Então o evangelho se expandindo ainda mais, né? O cristianismo crescendo, né? Então o diabo ele ficou furioso com aquilo, né? Ele já não podia usar mais os imperadores romanos para matar os cristãos, né? Então o que foi que o diabo fez? O diabo ele enganou Maomé, né? Primeiramente o diabo ele criou essa religião no inferno. Essa religião islâmica ela foi primeiramente criada no inferno, e só depois que ela subiu para cá, para a terra, né? O diabo ele, depois de ter criado a religião islâmica, ele começou a procurar um instrumento para propagar a religião que ele tinha criado lá no inferno, que é a religião islâmica, né? Então, quem foi o instrumento que o diabo achou? Foi Maomé, né? O diabo, quando Maomé esteve lá na caverna e disse que o anjo Gabriel apareceu para ele, dizendo que ele estava recebendo a missão de propagar uma nova religião, a religião do Deus único chamado Alá, né? E que ele era o único profeta desse Deus, né? Aquele anjo era o próprio diabo, nunca foi o anjo Gabriel, né? Então depois daquele fato ali, daquele evento ali, então depois Maomé ele começou a receber um espírito maligno no corpo dele. Era o próprio Satanás que incorporava em Maomé, né? Maomé ele ficava em estado de transe, né? Como Maomé andava com um escrivão que era o amigo dele, né? Ele andava com um escrivão que era amigo dele, né? E quando Maomé ele recebia esse espírito maligno dentro dele, né? Que era o próprio Satanás, o escrivão amigo de Maomé colocava um pano branco por sobre o rosto de Maomé, e era aí que Maomé ele passou as revelações, né, para o escrivão, passou aquelas revelações que está contida agora no Alcorão, né? Então o escrivão amigo dele ia anotando o que ele falava, né? E foi daí que surgiu o Alcorão, né? O Alcorão ele surgiu através desses transe de Maomé, desse estado de transe em que ele ficava, né? Então o rosto dele se desfigurava, ficava um rosto feio, né? Como um rosto de monstro, né? E aí o escrivão colocava um pano branco sobre o rosto de Maomé, e aí o que ele falava o escrivão escrevia, né? E foi daí que surgiu o Alcorão, né? Então você pode ver que isso aí foi uma influência maligna. Foi uma influência maligna. Foi o diabo quem usou Maomé para unificar o povo árabe em uma só religião, a religião do Deus único. Por que ele fez isso? Pelo seguinte: como o diabo queria usar o povo árabe para destruir o cristianismo, o diabo ele sabia que para que aquele povo árabe
eles fossem determinados a destruir o cristianismo, para que eles fossem unidos, então o diabo ele sabia que ele tinha que unir o povo árabe em uma só religião. Por quê? Porque como o povo árabe tinha uma religião politeísta, eram várias tribos, cada tribo adorava a um deus, se ele impulsionasse aquele povo para guerrear contra os cristãos, cada tribo adorando a um deus, sempre ia haver desavença entre as tribos, né? As tribos elas sempre iam brigar pela hegemonia, né? Então, porque uma sempre ia ficar dizendo, não, o nosso Deus é maior, então nós temos que ficar na frente, nós temos que ser, né, os líderes, né? Então o diabo, como ele é inteligente, então ele disse, não, então eu tenho que unir esse povo em uma só religião, né, para que eles sejam unidos, né, para executar aquele objetivo, né? Porque você vê, se você estudar a história da Jihad, né, da Guerra Santa, né, que é a guerra dos muçulmanos, você vai ver que em certas ocasiões houve guerra entre eles próprios, né, entre os próprios muçulmanos, né? Então, você vê, mesmo eles tendo uma religião, né, do Deus único, né, o tal Deus Alá, eles ainda havia conflitos, né, entre eles, né? Imagine se o diabo não tivesse unido, né, se Maomé não tivesse unido o povo numa só religião, né? A confusão seria maior. Então o diabo ele é inteligente, ele disse, não, vou fazer com que Maomé ele una as tribos árabes em uma só religião, né, para que eles destruam o cristianismo. Esse era o objetivo, né? O Islã ele nasceu para isso, para destruir o cristianismo, né? Você pode ver que você analisando a ocasião em que essas seitas, né, que essas falsas religiões surgiram, você vê que todas elas é para destruir ou ofuscar, né, o verdadeiro evangelho, né, o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aí foi se passando o tempo, né, você tendo uma rápida, uma resumida ideia, né, da história humana, né, pela ordem cronológica, né? Aí você vai ver, né, que o mundo ficou dividido entre essas duas religiões, o cristianismo e o Islã, né? Então foi se passando o tempo, né? Foi se passando o tempo. Então, como ainda uma grande quantidade de almas se salvava, né, por haver ainda o cristianismo, então o que é que o diabo fez? O diabo ele colocou heresias dentro da Igreja Apostólica Romana, né? Heresias de perdição, que era para as almas não se salvarem, né? Heresias de perdição, como foi aquelas coisas, eu não lembro o nome aqui, mas era aquelas venda das lascas da cruz, né? Eles começavam, os clérigos romanos, eles começaram a vender lasca da cruz, né? Dizendo que aquilo ali tinha algum poder. Começaram a vender também ossos de pessoas, dizendo que aqueles ossos eram de santos, né? E portanto tinha algum poder nele, né? Começaram a vender várias coisas, né? Dizendo que aquelas coisas ali tinha poder, né? Ou seja, foi a heresia entrando na Igreja Apostólica Romana, que era para desviar as pessoas, né, do verdadeiro evangelho, né? Aí veio também, foi introduzido também na Igreja Apostólica Romana a idolatria a Maria, né? A Maria e aos santos,
né, e aos santos católicos. E foi introduzida também, né, a tal da venda das indulgências, né, que só podia se salvar quem comprasse aquela indulgência, ou seja, eram várias heresias ali. Então havia, né, aliás, houve a necessidade de interferência de Deus na igreja, né? E aí, quando Deus interferiu, ele usou vários homens, né? E usou também um que ele se destacou mais, que foi Martinho Lutero, né? Até hoje em dia os católicos, eles veem Martinho Lutero como se Martinho Lutero fosse um demônio, né? Que tivesse dividido a igreja, né? Não conseguem perceber que a divisão da igreja na realidade veio da parte de Deus, né? Foi Deus interferindo ali, né? Porque a porta é estreita, a porta que leva a pessoa para o céu, ela já é estreita, né? Mas aí então os sacerdotes romanos, eles acabaram por fechar aquela porta de salvação para os seres humanos, para as almas, né? Então havia necessidade, né, de haver uma divisão ali, né? E para que surgisse, né, igrejas que pregassem o verdadeiro evangelho, que saísse daquela escravidão da Igreja Apostólica Romana, né? Então, quando ocorreu isso aí, você pode ver que quando ocorreu isso aí, a divisão da igreja, nasceu várias igrejas boas para se congregar, igrejas, né, que você via que eram igrejas que viviam, que praticavam o verdadeiro evangelho, né? Igreja anglicana, veio igreja batista, igreja presbiteriana, várias igrejas surgiram ali, né? Então o diabo, furioso com aquilo ali, o que foi que o diabo inventou? No século XIX, né? No século XIX, que foi o pior século para mim, né? Porque foi o século em que o diabo ele criou diversas armadilhas para as pessoas, né? Ele viu ali que ele estava perdendo almas, né? O objetivo do diabo é esse, né? É o de enganar as pessoas, porque o diabo sabe que o tempo dele está chegando. O diabo sabe que o tempo dele de ir para o lago de fogo e enxofre está chegando, né? O diabo e os demônios, eles sabem disso, né? Então o que é que eles querem? Eles não querem ir para o lago de fogo sozinhos, né? Eles querem levar a maior quantidade de seres humanos para o lago de fogo e enxofre, né? Então quando o diabo viu que a porta estreita tinha sido aberta novamente, então, e que almas estavam se salvando, então o que foi que o diabo fez? Ele, juntamente com os demônios, se empenharam em criar mais seitas, né, mais falsas religiões, a exemplo daquela que ele tinha criado, né, lá com Maomé, lá na Arábia, né, o Islã. Então foi aí que o diabo criou, no século XIX, diversas seitas, diversas armadilhas para desviar o povo do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Aí foi onde ele criou o espiritismo, né? Ele criou o adventismo do sétimo dia, ele criou o mormonismo, ele criou várias e várias seitas, né, para desviar as pessoas do verdadeiro caminho. Você pode ver que todas essas seitas, né, tinham um líder, né, em que esse líder ele teve contato com seres espirituais malignos, se passando por servos de Deus, se passando por anjos de Deus. Por exemplo, Allan Kardec. Se você estudar a história de Allan Kardec, você vai ver que Allan Kardec disse
que ele andava com espíritos, que eram os espíritos guias dele. Né? Na verdade, o nome de Allan Kardec era Leon Hippolyte ou Hippolyte Rivail. Né? Esse é o verdadeiro nome dele. Né? E os espíritos que andavam com ele disse que ele era a reencarnação de um poeta celta chamado Allan Kardec. Então ele adotou esse nome, né, de Allan Kardec. Né? Então esses espíritos que andavam com Allan Kardec, né, eles disseram para ele que ele estava, as religiões do mundo estavam tudo corrompida e que ele, portanto, tinha recebido a missão deles de propagar uma nova religião, que foi a religião do Espiritismo. Né? Então você vê que seres eram esses que conversavam com Allan Kardec. Eram seres malignos, cara. Né? Eram demônios, né? Fazendo com que ele criasse aquela religião ali, aquela seita, a seita do Espiritismo. Né? A mesma coisa você vê na história de Ellen G. White. Ellen G. White, ela disse que teve uma visão de Jesus Cristo, né? Que não era Jesus Cristo. Ela disse ter visto uma visão de Jesus Cristo mostrando para ela a Arca da Aliança, e que dentro da Arca da Aliança havia as tábuas, né, dos 10 mandamentos, e que em uma das tábuas que tinha o quarto mandamento, né, que era o mandamento de guardar o sábado, né? Então esse mandamento ele tinha uma auréola em volta dele, uma auréola brilhante, né? Então e foi aí que essa mulher, essa falsa profetisa chamada Ellen G. White, ela levou milhares para a perdição. Até hoje esse povo acredita, né, esse povo adventista do sétimo dia, eles acreditam que tem que guardar o sábado. Né? Eles viraram escravos do sábado. Né? O Deus dos adventistas não é Jesus. O Deus deles é o sábado. Né? Então, Ellen G. White disse ter visto Jesus Cristo. Que mentira, não era Jesus. Era o próprio diabo se passando por Jesus. Né? Então, temos também na história daquele Joseph Smith, né, que foi o criador da seita dos Mormons, né, o mormonismo. Né? Joseph Smith, ele disse ter recebido a visita do Pai e do Filho, ou seja, de Deus Pai e Deus Espíritos, aliás, e Deus Filho, Jesus Cristo. Né? Então Joseph Smith, ele disse ter recebido a visita de Deus Pai e Deus Filho, que não era Deus Pai e Deus Filho, eram dois demônios se passando por Deus Pai e Deus Filho. Né? E esses dois demônios que se passaram por Deus Pai e Deus Filho, eles disseram para Joseph Smith, né, que todas as religiões elas estavam corrompidas e que ele deveria propagar uma nova religião. Né? Ele era portador de uma nova revelação de Deus. Né? E aí ele criou, né, a Igreja dos Mormons, né? Que é uma igreja que leva as pessoas para a perdição. Todos esses camaradas que eu falei aqui, todos eles receberam a visita de seres espirituais malignos se passando por servos de Deus, né? E desencaminhou várias e várias pessoas, né? Então é assim que surge uma seita. Todas as seitas, elas surgem assim. Seres espirituais, né, que aparecem para essas pessoas perturbadas e fazem elas criarem uma nova religião. Ou esses seres aparecem para esses homens, ou então esses seres falam no ouvido deles, dizendo ser servos de Deus, né? E dando a eles, entregando para eles a missão de propagar uma nova religião. É sempre assim, cara.
É sempre assim. As seitas, elas surgem assim. É sempre assim, né? Então hoje, se você não cair na armadilha do catolicismo romano, né? Então se você não cair no catolicismo romano, você cai na armadilha do espiritismo. Se você não cair na armadilha do espiritismo, você cai na armadilha do hinduísmo. Se você não cair na armadilha do hinduísmo, você cai na armadilha do budismo. Se você não cair no budismo, você cai no islamismo. Se você não cair no islamismo, você cai nas testemunhas de Jeová. Se você não cair nas testemunhas de Jeová, você cai no adventismo do sétimo dia. Se você não cair no adventismo do sétimo dia, você cai no judaísmo. Se você não cair no judaísmo, você cai no gnosticismo. Se você não cair no gnosticismo, você cai no agnosticismo. Se você não cair no agnosticismo, você cai no ateísmo. Cara, olha que tantas armadilhas que o diabo criou para desviar o ser humano. Olha que tantas armadilhas que o diabo criou. Né? Hoje em dia eu creio que o diabo ele comemora lá no inferno por ter criado tantas armadilhas, tantos caminhos errados para o ser humano trilhar. Né? Se você não cai em um, você cai em outro. Né? O que mais tem hoje em dia é armadilha para o homem cair. Né? O diabo, através desse monte de seita, né? Ele confundiu a cabeça das pessoas. Né? E aí as pessoas elas não conseguem enxergar o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, né? De tão atrapalhada que ficaram, né? Então, como se já não bastasse tanta seita, né? Como se já não fosse suficiente tantos caminhos falsos, né? Então o diabo agora ele está criando mais uma nova seita, né? E aqui no Brasil, né? O diabo ele está criando mais uma nova seita, mais uma nova religião, aliás, mais uma falsa religião, né? Então, que seita é essa que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero mostrar aqui para você? É a seita, é uma nova seita chamada de a seita dos Yalcha, né? Foi assim que eu denominei essa seita, né? A seita dos Yalcha, né? E essa seita, ela tem como guru, né, um camarada aí que ele nasceu em Minas Gerais, um camarada barbudo, né, nascido em Minas Gerais, e que tem por nome Juarez, me parece que Juarez Cardoso Vital, né? Esse camarada ele tem um canal aqui no YouTube, né? E através desse canal ele está propagando essas heresias, né, que foi passada para ele, que o diabo passou para ele, né? Porque isso que ele fala é tudo heresia, né? É tudo ensinamento de demônio, tudo doutrina maligna, né? Então esse camarada, esse tal de Juarez Cardoso Vital, ele tem ele tem esse canal aí no YouTube, né? O nome que ele tem aí no YouTube é Juarez C. Vital, né? O Cardoso, parece que é Cardoso. O Cardoso ele é abreviado, né? É C. aí Vital, Juarez C. Vital, né? Então se você for aí no canal dele, né, você vai ver que esse camarada ele tem a presunção, né, ele tem a presunção de ser o portador da verdade, né, assim como esses outros camaradas que criaram essas seitas, né, diziam ser
os portadores da verdade, né? Eles diziam ter uma nova revelação de Deus, né? Então, assim como esses outros, esse camarada que eu vou mostrar aqui, ele também diz ser portador de uma nova revelação de Deus, né? Inclusive lá no canal dele, você pode ver que no canal dele ele diz assim, tem uma frase que diz assim: até que enfim a verdade apareceu. Olha só, né? Até que enfim a verdade apareceu, ou seja, através dele, né? Ele diz que é o portador da verdade, da verdadeira revelação de Deus, né? E diz também lá, a este homem foi mostrado a verdade nunca vista no mundo. Olha só. Né? Esse homem, ele tem a presunção de ser o portador da verdade, né? Com ele está a verdade, né? E ele está aí a serviço do diabo para desencaminhar os cristãos, né? Porque essa nova religião que surgiu aí através desse camarada é para desencaminhar os cristãos, né? É para desencaminhar aqueles que não estão alicerçados na palavra de Deus. Então, quanto a isso, eu queria dizer para os cristãos, minha gente, vigiem, né? O apóstolo Paulo, ele disse lá na epístola, me parece que na epístola a Timóteo, ele disse assim, meus irmãos, eu rogo a vocês que vocês não se movam não se movam facilmente do vosso entendimento, né? Eu rogo a vocês, pelo nome de Jesus Cristo, que vocês não se movam do vosso entendimento, né? Não se movam facilmente do vosso entendimento, né? Quer seja por epístola, né? Quer seja por algum livro, ou quer seja por esses homens que se dizem ser portadores, né, de uma nova revelação de Deus, né? Esses camaradas, eles são usados pelo diabo. São usados pelo diabo para desencaminhar os cristãos, os verdadeiros cristãos, né? Como eu mostrei aqui a respeito desses outros criadores das outras seitas, né? Tal como Maomé, né? Allan Kardec, Ellen G. White, Joseph Smith, né? Todos esses foram usados pelo diabo, né? Então, basicamente, a doutrina que esse camarada ensina, que eu vou mostrar ele aqui, né? Basicamente, a doutrina que ele ensina é a de que a Bíblia, ela não é um livro confiável. Olha só, né? Ele diz que a palavra de Deus não é um livro confiável, né? Ele diz que na Bíblia existe verdades e mentira, tudo misturado, e que existe mais mentira do que verdade. Olha só para aí, cara, o que é que esse camarada ensina, né? E uma outra coisa que ele ensina é a de que o nome do Salvador não é Jesus Cristo. O nome do Salvador não é Jesus Cristo. Ele diz que o nome do Salvador é Yahshua, né? Você vê, esse camarada, ele diz que o nome do Salvador é Yahshua, mas ele não apresenta prova nenhuma, até porque ele não tem essas provas, né? Até porque ele não tem essa prova, né? O nome do Salvador, né, é Yeshua, né? Em hebraico, o nome do Salvador é Yeshua, ou Yeshua, e transliterado para o português é Jesus Cristo, né? Mas ele diz que não tem como ser Jesus Cristo, simplesmente porque o J diz ele que só tem 500 anos de existência, só por causa disso.
né? Então, sem prova nenhuma é uma coisa que não tem base nenhuma, né? Os próprios professores de hebraico, né? Se você disser que o nome de Jesus é Yahshua, eles vão rir de você, né? Porque isso não tem base nenhuma, né? O nome do Salvador é Jesus Cristo, né? Mas por que agora surge essa seita dizendo que o nome do Salvador não é Jesus Cristo e sim Yahshua, né? Isso é uma forma, cara, do diabo querer apagar o nome de Jesus Cristo, né, da boca das pessoas, né? Porque esse nome Jesus Cristo, ele tem poder. Ele tem poder. Esse nome Jesus Cristo, ele tem poder, né? Então, você vê, esse negócio de glória a Jesus, né? Que nas igrejas evangélicas o povo fala, né? Glórias a Jesus. Isso atrapalha até os feiticeiros trabalharem. Você pode ver que quando um feiticeiro, quando um pai de santo, ele por exemplo, ele vai colocar um terreiro de macumba perto de uma igreja, ele vai lá perguntar ao pastor quais são os dias de culto. Por quê? Porque para ele não colocar os dias que tem trabalho lá no terreiro no mesmo dia em que tem culto. Por quê? Porque esse negócio de glória a Jesus, cara, atrapalha. Há um atrapalho no mundo espiritual, né? Atrapalha os feiticeiros, né? A adoração a Jesus Cristo atrapalha, cara. A feitiçaria atrapalha, né? Então, para o diabo isso é bom, que as pessoas acreditem que o nome do Salvador não é Jesus Cristo, né? Então você vê milhares e milhares de pessoas, né? Na época da perseguição dos imperadores romanos aos cristãos, milhares de pessoas morreram pelo nome de Jesus Cristo, né? Morreram pelo nome de Jesus Cristo, né? Milhares e milhares de pessoas morreram pelo nome de Jesus Cristo, né? Hoje em dia os demônios são expulsos através do nome de Jesus Cristo. Hoje em dia pessoas são curadas através do nome de Jesus Cristo. É por isso que o diabo inventou essa agora, né? De dizer que o nome do Salvador não é Jesus, e sim Yahshua, né? Mas isso não cola, né? Isso não cola, né? Quem tem poder é o nome de Jesus Cristo. Se você for expulsar algum demônio em nome desse tal de Yahshua, o demônio não sai, né? Ele só sai em nome de Jesus Cristo. É por isso que o diabo inventou essa agora, né? E está usando esse camarada que eu vou mostrar aqui, esse tal de Juarez Vital, que criou essa seita chamada de Yahshua, né? Esse camarada dessa seita, talvez aqueles cristãos mamão com açúcar, né? Esses cristãos que tem medo de se posicionar, né? Tudo para eles não pode, irmão, falar isso. Então, talvez algum cristão mamão com açúcar que assistia a esse vídeo, ele possa dizer assim: irmão, ao invés de falar desse camarada, vamos orar por ele, né? Porque tem cristão que é assim: não vamos falar mal dele não, vamos orar por ele. Cara, eu não oro por esse camarada que eu vou mostrar aqui, né? Se você quiser orar por ele, você pode orar, né? Mas, entretanto, se você orar, eu creio que você vai estar perdendo seu tempo. Porque para esse camarada que eu vou mostrar aqui, não existe, acredito eu, perdão de Deus para ele mais. Não existe mais. Por que eu digo isso? Pelo seguinte: a palavra de Deus, a própria Bíblia diz na segunda epístola a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo 16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça,
E também lá no livro, na epístola de 2 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 20 e o versículo 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Então o que, é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que a Bíblia ela foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia foi o próprio Espírito Santo de Deus. Né? E esse cara que eu vou mostrar aqui, ele diz que a Bíblia foi escrita pelo diabo. Ou seja, de certa forma, ele está dizendo que ele está chamando o Espírito Santo de Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus que escreveu a Bíblia. O Espírito Santo de Deus, ele é o autor da Bíblia. E esse camarada, ele diz que quem escreveu a Bíblia foi o diabo. Então, no meu entender, ele está chamando o Espírito Santo de Deus de monstro. Né? Ele está chamando o Espírito de Deus de demônio, de monstro. Né? Então, isso é um pecado, cara, contra o Espírito Santo. Jesus Cristo disse: todo pecado será perdoado aos homens, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Esse é o único pecado que não existe perdão. Né? Então, se você, cristão mamão com açúcar, né, que fica incomodado com as coisas que eu falo, né, se você quiser orar para esse camarada que eu vou mostrar aqui, você pode orar. Né? Eu não perco meu tempo, eu posso até orar pelos seguidores dele, né? Mas por ele eu não oro e não aconselho a ninguém a orar. Né? Porque esse camarada, creio eu, ele cometeu o único pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Né? Então esse camarada, ele criou essa seita aí, a seita dos Yalcha, né? E eu vou mostrar aqui que ele fala, né, que quando mais jovem ele escutou uma voz meiga e suave. Né? Ele diz que essa voz era uma voz meiga e suave. Então, na interpretação dele, aquela voz era uma voz divina. Né? Era a voz divina falando para ele. Né? E aquela voz, ela disse para ele que na Bíblia tinha coisa errada. Né? E que o nome do Salvador não era Jesus Cristo. Né? Então, eu vou mostrar aqui, né, que essa seita ela começou da mesma forma que as outras seitas, né, através de influência maligna, através de seres malignos, né, porque toda seita ela nasce primeiramente no inferno para depois subir para cá, para a terra. Né? Então ele acredita que aquela voz que falou com ele era uma voz divina, e não era. Era uma voz demoníaca, cara. Né? Era uma voz demoníaca, era um demônio se passando por um anjo, por um servo de Deus. Né? Porque o diabo, os demônios, eles também falam suave. Né? O diabo e os demônios, eles estão aí nos centros espíritas, dizendo que eles são anjos de luz, né? Dizendo que eles são bons. Né? Mas eles não são nada disso. Né? E o apóstolo Paulo, ele disse na epístola aos Coríntios, né, ele falando daqueles ministros, né, do Evangelho, que eram falsos ministros do Evangelho. Né? E aí Paulo, ele disse assim, esses falsos ministros de Cristo, né, esses falsos ministros de Cristo, na verdade eles se transfiguram, né, em ministro de Cristo, né, sendo eles falsos ministros de Cristo. Aí Paulo diz assim, isso não é maravilha, porque até o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Né? Então o diabo, ele se transfigura, ele se transforma em anjo de luz. Para quê? Para enganar, cara. Né? Então lá nos centros espíritas, os demônios, eles andam lá, né, passando ensinamento para as pessoas e dizendo, ah, não, eu sou bom, eu vim aqui para ensinar, e as pessoas caem, vão na onda. Né?
Então, esse camarada que eu vou mostrar aqui, ele acredita que aquela voz que falou com ele era a voz de Deus. Só que não era, né? Como eu vou mostrar aqui agora. Vale de Jequitinhonha, região mais pobre de Minas Gerais. De 15 para 16 anos, meu pai faleceu. Esse cara é o fundador dessa seita, né? A Da seita dos Igreja Yalcha. Evangélica Assembleia de Deus. Fiquei sabendo que eu tinha uma obra para realizar na terra, que no tempo certo eu ficaria sabendo que obra que seria essa. Eu coloquei aqui esse saco, né? Porque eu não tenho programa para editar vídeo, né? Para embaçar o rosto dele, né? Mas então eu coloquei esse saco aí, né? Para ele não ficar com raivinha de mim, né? Então eu coloquei esse saco aí, né? Até para preservar a imagem dele. Eu achava que esta obra era por meio das igrejas. Comecei a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, li várias vezes. Um dia, eu estava em jejum há 3 dias, Presta 3 atenção noites nisso. sem comer e sem beber. Eu li uma passagem bíblica e fiquei emocionado e chorei. Bíblia. Você vê, né? Ele disse que um certo dia ele estava há 3 dias em jejum, né? Ele estava fazendo jejum, 3 dias e 3 noites, né? Então no terceiro dia foi aí que essa voz falou para ele, né? Essa voz que ele acha que foi uma voz divina. De Gênesis a Apocalipse, li várias vezes. Um dia, eu estava em jejum há 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eu li uma passagem bíblica e fiquei emocionado e chorei. Daí eu ouvi uma voz meiga e suave que disse para mim: eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Aquilo não me abalou. Abalou, Deixei psicologicamente silêncio. abalou. Continuei congregando na igreja. Um dia, eu indo para a igreja, com a Bíblia embaixo do braço, ouvi uma voz: eis meu servo, o nome Jesus não é verdadeiro. Aquilo não me abalou. Então você vê, né? Ele estava em jejum há 3 dias. Né? Estava em jejum há 3 dias. Né? E aí nesse terceiro dia que ele estava em jejum, essa voz que ele disse que era meiga e suave, né? Não sei, acho que é em outro vídeo que ele fala, que era uma voz meiga e suave, né? Falou para ele: eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada, né? Então aí depois essa voz falou novamente com ele, dizendo que o nome Jesus não era verdadeiro, né? Então esse coitado, ele acha que aquela voz que falou com ele era uma voz divina, era a voz de Deus, né? Cara, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando se está no jejum, né, tem muitos irmãozinhos que acham que quando fazem jejum, né, por 3 dias, por 4 dias, 5 dias, eles acham que Deus vai falar com eles. Cara, tome cuidado com isso, né? Jesus Cristo, ele fez jejum de 40 dias e 40 noites. Cara, quem apareceu para Jesus Cristo no final do jejum não foi nenhum anjo de Deus. Não foi nenhuma voz de Deus que Jesus Cristo ouviu. Quem apareceu para Jesus Cristo foi o próprio diabo tentando a Jesus, né? E dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, faze essas pedras aqui se tornar em pão, né? Então Jesus Cristo, ele, ao final do jejum dele, quem apareceu para ele foi o diabo,
a mesma coisa aconteceu com esse camarada, né? No terceiro dia de jejum dele, ele escutou uma voz dizendo para ele: eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Quem foi que falou para ele isso? Foi um demônio, cara. Ele acha que foi Deus que falou com ele, dizendo que na Bíblia tinha coisa errada. Quem falou com ele foi o demônio, né? Eu vou mostrar aqui um outro vídeo de uma mulher que ela estava, me parece que há 7 dias no jejum, né? E um demônio falou com ela se passando por um servo de Deus, por um anjo de Deus. Estamos aqui nesse momento, a irmã ela vai dar uma palavra e vai falar sobre o espírito do erro que está agindo nas igrejas hoje em dia, né? E ela foi vítima, mas ela vai estar contando para os irmãos, né? Para aumentar a fé dos irmãos e ver que verdadeiramente o fim dos tempos está próximo. Bom, irmãos, é que eu estava numa igreja, né? Eu não vou citar aqui o nome da igreja, né? Mas eu estava nessa igreja há uns 7 anos que eu estava nessa igreja, né? E aí Deus tocava muito no meu coração para me sair daquela igreja e eu não obedecia à voz de Deus para me procurar uma igreja pentecostal. E ali eu me acomodava ali, eu não saía. Deus tocando em mim, tocando e eu não saía. Até que um dia eu em casa comecei a fazer jejum. Fiz jejum pelo menos uns 7 dias, né? Fiz 7 dias de jejum ela, tá vendo? E ali uma noite eu me ajoelhei ali para orar. Quando eu ajoelhei para orar, uma voz dizia para mim: Lourdes, eu sou um anjo do Senhor, Olha só. enviado pelo Senhor. Eu vim aqui para te ministrar. Ali eu parei a oração e fiquei só ouvindo, né? E naquela hora eu falei: o que é que você quer que eu faça? Eu quero que você vá atrás das almas atribuladas em espírito, Então, né? Só um minutinho. Então, meus irmãos, olha que coisa tremenda. Ela estava orando, né? Ela ouviu uma voz, só que não era a voz de Jesus, era a voz de quem? Era a voz de Satanás. Satanás, Querendo enganar ela. querendo Isso é o enganar, se espírito passar do erro. por Espírito de Deus, né? Conta aí para os irmãos. E aí ele falou: eu quero que você vá atrás das almas atribuladas em espírito. Eu falei: mas como? Aquelas que estão em espírito, você vai nessa igreja que você está e lá ele vai ficar lá só profetizando lá dentro da igreja, né? Assim, ele falou assim como Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, assim você foi escolhida por Deus para fazer esse trabalho aqui na terra. Aí eu perguntava que trabalho que era esse trabalho.